Vou cumprimentar o professor na Iluminha Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e também professor livre-docente aposentado, além de colaborador do Departamento de História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Marques. Professor Luiz Marques, bom dia. Bom dia, Anderson. Deixa eu fazer só uma pequena correção. Opa. Eu já não sou mais professor do CNPq desde o ano passado. Deveria talvez ter te avisado. Esse fato, eu não sei se você pegou isso no meu currículo, mas desde junho não foi, mas estive lá por 4 semestres e foi muito agradável, foi muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora, mas eu não pude mais continuar. Tá certo. Correção feita aqui. Obrigado, professor, pela correção, mas eu quero, acima de tudo, agradecer a sua presença com a gente aqui no Faixa Livre. Professor, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente pela primeira vez, para a gente conversar um pouco a respeito de um tema que tem tomado o noticiário ao longo dos últimos dias, viu, professor? E não é nada fácil, não é nada simples a gente repercutir isso, porque na semana que passou, o Congresso Nacional aprovou o novo marco do licenciamento ambiental no nosso país, que representa, segundo uma série de ambientalistas, cientistas e organizações da sociedade civil, o mais grave retrocesso na política ambiental brasileira desde a Constituição de 1988. O texto flexibiliza ou até mesmo extingue a exigência de licenciamento para diversos empreendimentos e atividades econômicas, como estradas, obras de infraestrutura e agricultura extensiva, justamente no momento em que o país enfrenta pressões crescentes por ações concretas de enfrentamento à crise climática e de proteção dos seus biomas. A gente debateu muito, professor, esse chamado PL da devastação ao longo dos últimos dias, quando ele estava, inclusive, em discussão, ainda lá no Senado, antes de chegar à Câmara, e a compreensão majoritária era de que essa medida seria a pá de cal nessa luta de ambientalistas e sociedade civil por um meio ambiente preservado. Diante de toda a gravidade do projeto, cresce a expectativa, inclusive, sobre a postura do presidente Lula, que ele vai adotar, né? Se ele vai sancionar o texto em nome de uma suposta governabilidade com o Congresso dominado aí pelo agronegócio e pelas empreiteiras, ou então se vai vetar total ou parcialmente essa proposta, reafirmando o seu compromisso com a agenda socioambiental e com o Acordo de Paris. Eu queria primeiro, professor, que o senhor nos dissesse o seguinte, em termos históricos e ecológicos, como é que o senhor avalia a gravidade desse projeto? A gente está, de fato, diante de um retrocesso sem precedentes na história do país? Absolutamente, sem dúvida nenhuma. Se alguém me dissesse, a qualquer pessoa de bom senso, um ano atrás ou 2 anos atrás, que haveria esse nível de destruição do marco civilizatório central na relação entre a sociedade e o meio ambiente e a natureza, da qual nós somos parte, eu não acreditaria, né? Então, nós chegamos hoje num momento em que aquilo que era inacreditável se transformou em realidade. Nós estamos diante do Congresso, que, bom, é um lugar comum, que é o pior Congresso da história do país, e esse Congresso é dominado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Nós temos 513 deputados, 303 se inscrevem nessa frente parlamentar, e além dessa frente parlamentar, que é dominante, portanto, numericamente, ideologicamente, ela há também as frentes, né? A frente da bala, a frente da Bíblia, etc., que se aliam à frente parlamentar da agropecuária, né? Chamada Bancada do Boi, para destruir o país, né? Se trata de uma destruição fundamental daquilo que resta de viabilidade do país, do ponto de vista da nossa capacidade de permanecer como uma sociedade que mantém uma relação não destrutiva com as bases biofísicas que nos permitem existir, né? Porque o que as pessoas não têm sempre bem claro é que não existe sociedade sem as bases biofísicas que consentem, que permitem a permanência da sua sociedade. E o que esse IPL da devastação está fazendo é exatamente destruir essas bases, né? De uma maneira que a sociedade brasileira deve ruir, eu digo isso sem nenhum temor, nenhum receio de estar exagerando, nós devemos ruir nos próximos 20 anos ou 25 anos mantida essa trajetória.
Nós já temos hoje um país bastante inviabilizado, basta ver os impactos das mudanças climáticas e, sobretudo, da destruição das florestas. Se você pegar os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil, desde 1970, destruiu 3 milhões de quilômetros quadrados. Nós falamos muito frequentemente de uma Amazônia, que foi destruída em 870 mil quilômetros quadrados, destruição por corte raso, eliminação da floresta, não, nem degradação é muito mais. Eliminação da floresta, substituição da floresta por soja e por carne, ou seja, por pastagens. E a soja é basicamente uma ração animal, portanto, em função, claramente, então, de uma commodity para o mercado externo, para o consumo de carne bovina. No caso da soja, também para o frango, para o peixe, etc. Para os porcos. Você tem uma situação em que nenhum país do mundo, em nenhum momento na história da humanidade, não existe documentação que seja comparável a um país que destrói 3 milhões de quilômetros quadrados em pouco mais de 50 anos, desde a abertura da Transamazônica. Uhum. Ou seja, nós destruímos, nós eliminamos as bases biofísicas da nossa sociedade na relação de mais ou menos 3 milhões para 8 milhões e meio, mais ou menos uns 40% do território brasileiro foi destruído em função dessa atividade profundamente negativa, profundamente destrutiva e exatamente causadora de pobreza. Sim. Se você pegar os municípios onde o agronegócio tem mais, sobretudo o agronegócio, a pecuária bovina, tem mais presença, são os municípios com menor índice de desenvolvimento humano no Brasil. Então, claramente, não é uma atividade que produza prosperidade, que produza riqueza para o povo brasileiro, muito pelo contrário. Ela destrói. Onde o agronegócio avança, a sociedade brasileira recua, regride, se empobrece, fica mais sujeita a trabalhos análogos à escravidão, a mais violência no campo, a invasão de territórios quilombolas, territórios indígenas, territórios que são de proteção ambiental, etc. É a falange fundamental da destruição do país e ela está no poder. Ela está no poder de uma maneira muito clara. Então, a única coisa que eu posso dizer a você, lamentavelmente, é que eu tenho muito poucas esperanças de que o presidente Lula vete completamente essa barbárie. Por quê? Porque existem, inclusive, ministros dentro do governo Lula, pelo menos 3. O ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, o ministro Fávaro, Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, e o ministro dos Transportes, que já declararam seu apoio a essa lei. E o ministro da Casa Civil tem claramente demonstrado uma intenção de criar um diálogo com o Congresso, etc. No meu entender, evidentemente eu estou chutando, porque não conheço, minha intuição apenas, não tenho nenhuma pretensão de previsão, mas na minha intuição o Lula vai vetar parcialmente alguns itens desse projeto, mas não os itens essenciais. É o que está no radar, acima de tudo, a possibilidade do Lula vetar alguns trechos aí desse PL da devastação. Você se referiu ao ministro dos Transportes, o Renan Filho, e também o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, que estariam ali buscando uma solução e defendendo a aprovação desse PL, mesmo que em parte. Professor, o senhor enviou aqui para a gente um material para a gente colocar aqui na tela, enfim, para o senhor falar a respeito. Quando o senhor quiser, o senhor pede aqui para a gente colocar aí. Se quiser, como você preferir. Vamos trazer, então, aqui esse material que o senhor mandou para a gente. O senhor fica à vontade para comentar aí a respeito. Esses dados se referem a quê, professor? Então, esses são dados, como está escrito ali no canto superior à esquerda, né? São as anomalias de temperatura globais, terrestres e marítimas combinadas. A linha que você vê, a linha horizontal, né, em torno da qual você tem barras azuis para baixo e barras vermelhas para cima, essa linha é a linha zero e ela corresponde à média da temperatura média global no período 1901 a 2000, no século XX.
Então, você percebe que até mais ou menos os anos 60, todas as temperaturas, com exceção de uma delas, em 44, todas elas foram abaixo da média da temperatura do século XX, a temperatura global do século XX, do planeta. A partir dos anos 60 até mais ou menos até meados dos anos 70, você vê que essa temperatura ela oscila para cima e para baixo em relação a essa média, que é a linha zero, né, desse gráfico, que é essa média. E a partir dos anos 70, você tem, então, todos os anos que são mais quentes do que a média do século XX. Uhum. E se você pegar os últimos 30 anos, como está escrito aqui, essa linha, essa flechinha azul está mostrando também essa linha diagonal preta, né, que mostra a redução linear, né, dessa montanhazinha russa aqui que a gente vê. Se você esticar, portanto, né, essas curvas, você tem essa linha reta que te dá uma inclinação, e essa inclinação nos diz o quê? Que a cada de 1995 a 2024, que são o último ano em que nós temos completamente a temperatura, portanto, os últimos 30 anos, 95 a 2024, nós tivemos um aquecimento de 0,24 graus Celsius por década. Ou seja, a cada década desses 30 anos, a temperatura média global aumentou 0,24 graus Celsius, o que nos dá, portanto, se você multiplicar por 3, 0,72 graus Celsius em apenas 30 anos. Não é? Então, levar em consideração que desde 1920, mais ou menos, até 2015, a temperatura média do planeta global, terrestre e marítima combinada, foi de 1 grau. E aí te mostra exatamente, então, essa aceleração. Não é? Se você pegar de todo o período em que existem mensurações instrumentais, 1850 a 2024, o aquecimento ocorreu a uma taxa de 0,06 graus Celsius por década. Né? Portanto, né, um pouquinho mais da metade de 0,1. De 61 a 90 é o primeiro relatório do IPCC, então os 30 anos anteriores, porque a ciência do clima trabalha com 30 anos em geral por causa da variabilidade natural do clima. Sim. Então, para caracterizar uma tendência, é melhor trabalhar com 30 anos. Uhum. Então, peguemos os 30 anos anteriores do primeiro pré-relatório do IPCC, né? O IPCC é o painel intergovernamental sobre ciências do clima, sobre a mudança climática, né? Aí você vê que já houve um aquecimento de 0,14 graus Celsius. Isso. Se você pegar os 30 anos anteriores ao quinto relatório, 1984, 2013, ela já passa para 0,17 graus Celsius. Se você pegar os 30 anos anteriores ao último relatório, o sexto relatório, que foi publicado em 2021, você vê que, portanto, houve um aquecimento de 0,23 graus Celsius por década. 95 e 2024, como eu havia mostrado para você, 0,24 graus Celsius. 2005 e 2024, portanto, os últimos 20 anos, as últimas 2 décadas, já pula para 0,29 graus Celsius. E nos últimos 15 anos, 0,36 graus Celsius. Claramente, portanto, se vê uma curva clara de aceleração do aquecimento. E essa curva do aquecimento nos mostra o quê? Que nós demoramos 1 século para aumentar 1 grau na temperatura média do planeta. Mas agora estamos demorando 3 décadas para aumentar mais 1 grau. Portanto, houve uma triplicação do ritmo do aquecimento global. Nessas circunstâncias, não estou falando de um modelo, não é um modelo climático, não é uma projeção, é uma observação. Né? Porque a ciência do clima está baseada em 3 elementos fundamentais. Né? O modelo climático, computadorizado, etc. A comparação com o comportamento do sistema climático em eras geológicas anteriores. E aí você pode, através de uma série de mecanismos, mensurar qual era o grau, qual era a concentração atmosférica do CO2, qual era o nível de precipitação. Existem várias formas de você deduzir por diversos elementos. E você tem a observação instrumental, né? Então, a conjunção dessas três análises é que te dá um nível de confiabilidade muito grande na ciência do clima. E exatamente o que a ciência do clima está nos mostrando, a partir aqui do caso da observação,
é que nós temos, então, um tipo de aquecimento que vem se triplicando na sua velocidade. Ora, o Brasil é um país extremamente vulnerável a isso. Nós somos um país tropical, nós somos um país cuja parte norte já é, inclusive, equatorial, e nós sabemos, não é uma hipótese, não é uma conjectura, nós sabemos que se nós mantivermos essa trajetória atual, nós temos um país inviável em 25 anos. O que eu quero dizer por inviável? Um país com picos de calor insuportáveis. Um país onde a atividade agrícola é de tal forma uma atividade de alto risco que você tem um enorme risco de plantar e não colher, seja por secas prolongadas, seja por inundações, seja por picos de calor. Então, esse PL da devastação é uma condenação absolutamente segura e incontornável de acelerar o processo de inviabilização do país. Eu queria aproveitar, professor, que o senhor citou isso. Esse PL, esse projeto, ele é frequentemente descrito como um desmonte das salvaguardas ambientais conquistadas desde a redemocratização lá em 1988. Dá para dizer, aliás, desde 1985, a redemocratização do nosso país, a Constituição vem de 1988. Dá para a gente dizer que esse PL, esse projeto, ele institucionaliza o modelo extrativista predatório que o senhor mesmo já denunciou como insustentável? Completamente, tá certo? Quer dizer, é uma ofensiva final, né? Essa ofensiva já vem vindo desde a reformulação do Código Florestal em 2012. Essa é uma ofensiva final. E por que nós podemos... como é que nós podemos entender esse fato? Nós podemos entender esse fato, primeiro, precisa de uma correlação de forças muito grande entre a extrema-direita, não é? O Congresso é um Congresso com forte ainda presença do bolsonarismo, do negacionismo climático, do negacionismo da ciência de forma geral, inclusive antivacina. Isso basicamente é uma atitude de obscurantismo, né, diante da ciência, de negação da evidência, etc. Então, politicamente falando, nós temos, então, uma correlação de forças muito desfavorável. Mas há um elemento que eu acho que é importante que a gente entenda também, que é o fato seguinte, quer dizer, o agronegócio brasileiro já é hoje, em 23 de julho de 2025, já é um negócio inviável. Ele já é inviável. E por que ele não se evidencia como inviável? Porque ele é subsidiado pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Então, por exemplo, o nível de renúncia fiscal, mais de 150 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal, ou seja, o governo deixa de receber, de arrecadar mais de 150 bilhões, são dados do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Mais de 150 bilhões de dólares para exatamente financiar indiretamente o governo. Mas existe também um financiamento direto, através de subsídios, não pagamento de imposto, mas também planos safras, que são agora da ordem de 516 bilhões, agora para 2025, 2026, 516 bilhões de reais que vão basicamente para o agronegócio, para grande, olha, 516 bilhões, né, para impulsionar o agro brasileiro. O que significa isso? Significa que essa atividade ela já não é mais capaz de se sustentar sem que ela, de alguma maneira, vampirize os recursos públicos. E isso mostra claramente que nós estamos numa trajetória de inviabilização da agricultura, não é só do agronegócio. Se fosse só do agronegócio, eu estaria feliz, mas não é. É da agricultura brasileira, do pequeno e médio agricultor, dos assentamentos do MST. Então, o que está acontecendo agora é uma inviabilização completa, realmente completa, da capacidade que o Brasil tem de nos sustentar, de produzir alimentos, que é a base fundamental a partir da qual nós podemos existir, entende? Então, esse PL da devastação é um marco fundamental na abolição da civilização, né? Porque o licenciamento é um marco civilizatório. Sem dúvida. É um marco civilizatório.
Sem dúvida alguma. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dos impactos concretos dessa nova legislação no meio ambiente, especialmente em biomas já colapsados aqui no nosso país, o bioma amazônico, cerrado, pantanal, enfim. Há risco de agravamento da crise hídrica e energética, por exemplo? Fala um pouco sobre os impactos reais dessa nova legislação. Não é um risco, é uma certeza. É uma certeza, não é um risco, porque risco a gente tem ainda quando os elementos não são muito consistentes. Uhum. A partir de um certo nível de convergência desses indicadores, você tem certeza, a ciência não fala nunca em certeza, ela fala em alta confiabilidade, ela fala em certeza virtual, mas aqui numa linguagem nossa, aqui é uma certeza, tá certo? Quer dizer, é como dizer para você, eu tenho certeza absoluta que se você passar por essa ponte, a ponte vai cair. Não tenho certeza absoluta, mas tenho 95% a 99% de chance de que ela caia. Você vai atravessar essa ponte, entendeu? Então você pode considerar isso como uma certeza, né, em termos práticos. Ora, o que nós estamos vendo claramente é que há uma sucessão de secas na Amazônia. 1998, 2005, 2010, 2015 e 2016, 2023 e 2024. Cada uma dessas secas foi pior do que a anterior. Essas secas eram consideradas em 2005 como a seca do século. Ou seja, o que é uma seca do século? Uma seca que tem uma probabilidade de acontecer a cada 100 anos, dado exatamente que a variabilidade do sistema ambiental, climático, precipitação, etc., ela tem os seus extremos. Esses extremos estão na ponta final da curva, né? Ou seja, eles podem acontecer a cada 100 anos. Agora nós estamos vendo um aumento dessas secas a uma taxa de 5, 6, 7 anos, uma em relação à outra. Então, é evidente que essa curva, entendeu? Não tem possibilidade de você achar que vai haver uma diminuição dessas secas, mantida as mesmas causas dessa seca. Então, o que falta, eu acho, que está acontecendo muito fortemente na sociedade, não é propriamente sociedade, porque ela não tem acesso às informações, mas nos níveis da sociedade que tem acesso à informação, ou que teriam a obrigação de ter acesso a essa informação, é uma incapacidade de agir em função daquilo que ela sabe. É uma desconexão muito, muito forte em relação a isso. É como uma pessoa que tem efizema pulmonar porque ela fuma demais. Uhum. E ela continua fumando. Entende? Quer dizer, então é exatamente essa situação. Não é que ela continua fumando, ela compra mais cigarro do que ela comprava antes. Ela fuma mais cigarro do que ela comprava antes. É essa exatamente a definição da trajetória da sociedade brasileira, ou pelo menos dos setores que controlam, que são os famosos tomadores de decisão. É isso, infelizmente. Professor, além dos impactos no meio ambiente, enfim, que consequências sociais e humanitárias esse projeto, esse PL aprovado pelo Congresso, que aguarda a sanção do presidente Lula, ele pode ter sobre populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, inclusive, que vivem agora em áreas potencialmente ameaçadas por obras e empreendimentos que vão ser dispensados de licenciamento? Você tem, por exemplo, a questão... O agronegócio ele é uma atividade destrutiva, inerentemente destrutiva, por várias razões. Né? Primeira razão, porque ele é uma monocultura. E por ser uma monocultura, ele é uma atividade muito vulnerável a agentes, que eles vão chamar de ervas daninhas, né? Que não tem, de daninha não tem nada, é uma erva como qualquer outra, mas eles consideram uma erva daninha. Ou insetos, né? Ou fungos. Né? Ou micro-organismos, vírus, etc., que atacam, e, portanto, eles têm que usar, como eles fazem um processo muito grande, em função sempre, estupidamente, de achar que isso vai dar maior rentabilidade para eles, eles fazem um processo de homogeneização genética do cultivo. Porque aquele cultivo é o que dá mais, portanto, nós vamos homogeneizar geneticamente esse cultivo. Portanto, o que acontece? Quando houver uma peste ali, morre todo mundo. Como é que eles fazem para evitar isso? Eles põem agrotóxico. Só que o agrotóxico, como todo mundo sabe, qualquer idiota sabe, o agrotóxico
mata uma quantidade específica do agente visado, mas uma parte não, resiste. E, portanto, nós temos que colocar mais agrotóxico para matar aquela parte que resistiu. Só que essa parte que resistiu vai crescer muito, por quê? Porque ela não tem mais concorrência. E, portanto, ela aumenta muito. Portanto, você tem que pôr mais. O Brasil, de 1990 até 2021, dados da FAO, de 1990 a 2021, ele aumentou mais de 5 vezes, 5,1%, o consumo de agrotóxico. Sendo que por hectare foi mais ainda. Não é porque houve apenas aumento da área agrícola. Por hectare foi um aumento ainda maior. Então, isso está destruindo completamente os solos. Está destruindo a biodiversidade. O solo é muito rico do ponto de vista biológico. Quando você joga um agrotóxico visando uma espécie específica, aquilo é uma metralhadora giratória, aquilo mata tudo. E, portanto, o que o agronegócio faz em função disso? Ele avança sobre a floresta, ele avança sobre um novo solo, porque aquele solo já foi degradado, seja por causa da monocultura, seja por causa da pastagem. E, portanto, para que ele exista, o agronegócio precisa aumentar a sua área. E, ao aumentar a sua área, ele aumenta sobre o quê? Sobre as florestas, sobre o pequeno agricultor, sobre as florestas públicas, sobre as áreas de proteção ambiental, sobre os territórios indígenas, sobre os quilombolas, assim por diante. Porque o grande mito que foi criado pela ditadura militar em 1970 é que a floresta amazônica, que a Amazônia era um território inabitado. Uhum. E, portanto, eles falavam muito aquela coisa, uma terra sem pessoas, para pessoas que não têm terra. Não é? E essa mentira, que era uma mentira, claro, eles sabiam, não é que eles não soubessem, aquilo é uma mentira exatamente para levar, então, para inserir o Brasil num sistema alimentar globalizado, alimentar entre aspas, porque de alimentar não tem nada, e exatamente, então, aproveitar. A questão do agronegócio também tem. O agronegócio é o principal, mas ao lado do agronegócio tem a mineração também. Não é? Você tem Carajás, certo? Você tem todo um processo de destruição por mineração que acontecia historicamente no Sudeste, né? No leste do país, sobretudo em Minas Gerais, mas que se estende agora até a Amazônia. Né? Bom, o projeto Carajás começa na Amazônia, exatamente antes ainda do agronegócio, era o projeto Carajás, completamente a barbárie total. Né? Sebastião Salgado mostra aquelas, não sei se você tem lembrança dessas fotografias que ele faz, exatamente, né? Que são assim, a distopia pura, né? Exato, distopia. Talvez seja essa palavra ideal para tratar o que acontece em relação ao meio ambiente no Brasil e em outros lugares do mundo. Professor, nos seus livros, artigos, o senhor defende que o Brasil ele vive uma política de ecocídio estrutural. Esse novo licenciamento ambiental ele deve ser lido como uma continuidade do projeto destrutivo do bolsonarismo em relação ao meio ambiente ou como uma espécie de consenso suprapartidário em torno do produtivismo predatório? Não é um consenso, porque um consenso suporia uma quase unanimidade, né? Consenso e unanimidade não é exatamente a mesma coisa, mas não é um consenso porque você tem setores no sistema político que se opõem a isso. E setores, infelizmente, não muito amplos ainda, mas que estão crescendo na própria sociedade. Então, na verdade, é um grupo muito, muito forte, muito coeso, muito poderoso, com muita grana, que tem capacidade de, né, contratar os melhores publicitários do Brasil para dizer que o agro é pop, etc. E, portanto, é uma narrativa que faz com que as pessoas considerem que o agronegócio leva o Brasil nas costas, né? Quando é exatamente o contrário, né? O Brasil é que leva o agronegócio nas costas. E esse fardo é cada vez mais pesado e é cada vez mais destrutivo para nós. Agora, é claro que, se você pensar no sistema legislativo, no poder legislativo, a grande maioria do poder legislativo hoje está nas mãos
dessas três bancadas, né? A bancada da bala, do boi e da Bíblia, que são bancadas profundamente destrutivas e totalmente desconectadas do interesse brasileiro, do interesse do povo brasileiro. E você tem setores na esquerda que são ainda desenvolvimentistas, digamos assim, setores que eu lamento, não posso afirmar com certeza, mas tenho bastante convicção de que são setores majoritários, e que, portanto, acreditam que é importante que o Brasil explore petróleo, por exemplo, você veja pessoas da esquerda dizendo isso, do PT, por exemplo. Então, porque são ainda setores que acreditam que o desenvolvimento, essa palavra que tem um poder quase que encantatório, né? O desenvolvimento significa você destruir mais, você aumentar o excedente, você aumentar as concentrações atmosféricas de CO2, de metano. Para eles, isso é uma linguagem quase que militar, né? No sentido que são as baixas colaterais. Não é? O que importa é vencer a guerra. Né? Não é essa a linguagem militar. Tá certo? Você quer vencer a guerra, você tem um inimigo. O inimigo eles consideram que é a pobreza e, portanto, o resto são baixas colaterais. Né? Mas nós temos que entender que o Brasil vai ficar cada vez mais pobre mantida essa trajetória. É isso que a esquerda, os setores importantes da esquerda, não entendem. A direita, claro, está completamente tomada por esse mito, tá certo? E não dá nem para, porque é uma premissa ideológica tão absurda que você não consegue, né? Eu estava lendo um artigo outro dia que eu achei bem interessante, dizendo, olha, o mal é mais fácil de você combater do que a imbecilidade. E efetivamente, você detecta o mal, você consegue circunscrever, se você tiver condições, o mal, e mesmo eliminá-lo, no limite. Mas você não consegue destruir a imbecilidade. E o que significa a imbecilidade? Significa exatamente não entender o elementar da ciência. Tendo condições de entender, porque a pessoa que não entende o elementar da ciência, porque não teve a escolaridade para isso, não é imbecil, ela é uma pessoa que foi excluída dessa oportunidade. Mas os congressistas brasileiros, eles têm um mínimo de escolaridade, não estou dizendo que são altas, mas tem um mínimo, eles são pessoas que, ou você não tem, deveriam ter. Você pega uma pessoa como a Marina Silva ela foi alfabetizada com 16 anos de idade. Hoje é uma pessoa com condições de discutir esse assunto com qualquer especialista do mundo. Então, não é porque não houve oportunidade, mas esses deputados, sim, eles são todos com anelzinho de advogado no dedo, tá certo? E, portanto, eles são imbecis nesse sentido, ou seja, pessoas que recusam aquilo que eles tinham obrigação de saber. E esse é o tipo mais perigoso. Esse é o tipo mais perigoso. Não tenho dúvida. Professor, o presidente Lula ele tem adotado uma retórica ambiental forte no plano internacional, mas muitas vezes ele cede aí à bancada ruralista, a interesses econômicos no plano doméstico, enfim. O senhor já falou um pouco ao longo desse nosso papo, mas eu queria voltar a trazer isso aqui para o nosso diálogo. O presidente ele tem agora essa responsabilidade de sancionar ou não, ou sancionar ou vetar esse PL. O senhor considera que o veto integral é a única, ou seria a única saída coerente com o discurso ambiental do governo? Quais seriam as implicações, inclusive, ou especialmente políticas, de um eventual veto parcial ou total desse PL? Olha, nem você nem eu estamos na pele do Lula, nem você nem eu conhecemos qual é as pressões que estão em jogo, né? Falando como cidadão normal, portanto, dentro daquilo que eu tenho acesso, que é a leitura dos jornais, a conversa com outras pessoas e assim por diante, a minha convicção absoluta é que o Lula tem uma encruzilhada. E essa encruzilhada é composta por dois caminhos que não são nada fáceis, muito, muito pelo contrário, são muito difíceis. Se o Lula se confrontar o Congresso Nacional, ele talvez perca, e eu diria mesmo, é provável que ele perca.
mas se ele não confrontar, é certeza absoluta que ele perde. Então, nós estamos entre o grande risco e a certeza. Porque a elite brasileira, historicamente falando, ela não é uma entidade de negociação. O Brasil foi o país que mais longamente e que teve na sua maior escala a escravidão. A relação da elite brasileira com a sociedade brasileira não é uma relação de negociação, é uma relação de imposição. Eles querem tudo, eles não querem ceder nada, eles não querem ceder nem o IOF, certo? Eles não querem ceder nada, absolutamente nada. E, portanto, se o Lula tiver a ilusão de que ele pode negociar com o Congresso, ele está, ao meu ver, completamente enganado, porque o Lula de 2025 não é a sociedade brasileira de 2025, portanto, o Lula de 2025 não é o Lula de 2003, 2010, onde você tinha uma outra relação de forças, porque o Brasil vinha de uma democratização, porque havia uma mobilização social muito grande, porque havia a Constituição de 1988. Tanto é que quando você tem a Marina Silva no Congresso brasileiro, no Poder Executivo, no Ministério do Meio Ambiente, e que você tem um pico em 2004 de desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados, foi o segundo maior pico, o outro foi de 29 mil, na época do Sarney, e 27 mil, ela cai para 4 mil. Por quê? Porque o Poder Executivo tinha uma condição de governança maior e o agronegócio recuou. Ele recuou. E por isso que vai fazer depois, então, em 2012, vai fazer o novo Código Florestal. Ele começa a se rearticular. Hoje ele está muito mais rearticulado. Então, as condições de negociação hoje são muito desfavoráveis para a sociedade brasileira. Então, o Lula tem que confrontar esse Congresso, mas ele só pode confrontar se ele convocar a sociedade brasileira ao seu apoio. E não é só o Congresso, é a imprensa corporativa brasileira, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, em suma, toda a imprensa, a grande mídia brasileira, ela tem um apoio irrestrito às políticas de destruição. Na minha opinião, a Folha de São Paulo se transformou numa newsletter do sistema bancário, do sistema financeiro. Então, essas posições são posições que são todas elas contrárias. O Estadão acabou de publicar um editorial dizendo que o Brasil paga a imprudência de Lula. E qual é a proposta que o Estadão faz? É que o Brasil saia do BRICS. Uhum. Eu coloquei, inclusive, ainda há pouco esse editorial do Estadão aqui. Vou até colocar na tela de novo esse editorial. Um negócio inacreditável. Eu trouxe aqui para a entrevista que eu fiz com o Gaio Fábio. É piada pronta, entende? É um nível de delírio, certo? O BRICS vai virar RICS. E nós vamos virar pobres. Acreditável. Entendeu? Então, essa é a posição da elite do Brasil, tá certo? A subserviência completa a qualquer política que, de alguma maneira, possa contrariar, ainda que secundariamente, o interesse do agronegócio. Uhum. É isso. Infelizmente, a situação é muito grave, professor. A gente precisa condenar, a gente precisa denunciar e, acima de tudo, cobrar que o presidente Lula vete integralmente esse PL da devastação. A gente vai seguir acompanhando ao longo dos próximos dias essa discussão, a iniciativa do Lula. Vamos trazer aqui certamente os desdobramentos, mas por hora eu quero agradecer muito, professor, a sua presença aqui com a gente pela primeira vez no Faixa Livre. Uma honra, uma alegria contar com a sua participação aqui no Faixa Livre, que a gente possa ter outros papos aqui, certamente, para repercutir esses temas importantes do meio ambiente, que, enfim, a gente preza muito aqui no Faixa Livre. Obrigado pela sua presença mais uma vez, uma boa quarta-feira e um grande abraço. Eu que agradeço, meu cara, a todo mundo aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Conversamos aqui com o Luiz Marques. Luiz Marques, que disse aqui, me equivoquei no início, ele é professor livre-docente aposentado e também colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Universidade de Campinas, a Unicamp.